Quero te mostrar alguns passos simples sobre como começar assim a escavação e explicar com detalhes em relação a algumas perguntas que me fazem com frequência. Eu fiz um vídeo sobre como começar a sem escavação quase 2 anos atrás. Você pode encontrar mais naquele vídeo lá, mas uma coisa que eu ainda não fazia naquele ponto era realmente começar pelas ervas daninhas. Então, é começar pelas ervas daninhas, literalmente hoje, e sufocar elas. O ponto principal é que você não precisa remover nenhuma das ervas daninhas, apenas deixar elas lá. Neste caso, vamos usar papelão com uma cobertura base e depois colocar um pouco de composto por cima. E tem alguns detalhes sobre isso, há um pouco de desnível no solo. Eu vou colocar um pouco de terra só para nivelar. Essa é uma opção. Muitas coisas que estou dizendo são opções. Não há regras precisas aqui, exceto talvez uma. Cobrir as ervas daninhas se você tiver muitas, mas se não tiver tantas, você não precisa do papelão. Sabe, não é como se não escavar e papelão fossem sinônimos. Por exemplo, o solo atrás de mim era, um ano atrás, coberto por ervas daninhas. Quando falo de ervas daninhas, me refiro a ervas daninhas de pastagem. Muita grama, botões de ouro, dentes de leão, corriola e algumas ervas daninhas perenes bem difíceis. E a maioria delas se foi, exceto pela corriola. Ainda tem algumas delas por ali. Enfraquecemos muito ao arrancá-las no ano passado, mas basicamente aquela área de terra atrás de mim, há um ano, era um monte de ervas daninhas e agora está bem limpa. Estamos cortando elas com frequência. Você pode fazer canteiros sem escavação e plantar neles logo em seguida, até mesmo no dia em que os fez. Na verdade, estamos em fevereiro, metade de fevereiro. Então, não vou me apressar para plantar nada hoje, exceto uma coisa, na verdade, quero plantar algumas sementes de ervilha no final, porque acho que às vezes é realmente bom quando você está assistindo algo, ter uma representação visual do que está sendo falado. Então quero colocar essas plantas de ervilha. Você vai ver como elas podem ir para a compostagem. Não tem problema nenhum plantar em composto. Essa é outra pergunta que me fazem com frequência. Por algum motivo, em muitas ferramentas de busca, as pessoas perguntam: é seguro plantar diretamente na compostagem? Ou algo assim. E a resposta que aparece é não. Tipo, como assim? Eu não sei. Mas e eu tenho muitas amostras de diferentes tipos de composto que vou usar hoje, apenas para mostrar como eles são e as possibilidades do que você pode fazer. Só recapitulando, antes de começarmos, é como decidir onde você vai colocar sua horta, se preferir, ou podem ser várias hortas. A vantagem de não escavar é que você pode expandir muito facilmente. Aqui vamos fazer apenas uma pequena área para o vídeo, mas você poderia multiplicar isso por 50, por 100 e acabar cobrindo uma grande área. E você estaria usando exatamente o mesmo processo. E você não precisa cobrir uma grande área de uma vez só. Você pode fazer pouco a pouco, como montar um quebra-cabeça. E você poderia, contudo, criar uma área maior, utilizando uma cobertura diferente. E aqui, por exemplo, é uma boa demonstração disso, porque este é um jardim de mercado. É um jardim de mercado baseado em práticas de jardinagem, caso prefira. Não tem um trator nem nada do tipo, mas podemos cobrir grandes áreas usando plástico polietileno preto, dessa forma. Nós usamos de novo e de novo. Ele não é plástico de uso único. E isso tem estado ali por pouco mais de um mês. E as ervas daninhas já estão enfraquecendo. É o mesmo princípio da exclusão de luz. Essa é uma frase-chave para se ter em mente. Se você tirar a luz das plantas que estão crescendo, elas serão enfraquecidas e suas raízes gradualmente morrerão no local sem que você precise removê-las. Essa é uma das belezas deste método. Então é necessário pouco trabalho. E a outra beleza é que o solo não é perturbado. Esta é a outra faceta do não escavar. Este solo aqui, para cultivar toda essa abundância de grama e ervas daninhas, está em um estado muito saudável. Ele tem uma estrutura fantástica. Todas essas raízes estão lá dentro. E uma vez que elas morrem, a estrutura ainda está lá. E não apenas a estrutura física, mas também todo o processo de vida biológica que, se nós escavarmos, perturbarmos, estaremos acabando com um monte de coisas. As maravilhas do solo, a maioria delas nós não vemos. Eu, inclusive, estava observando um pouco de solo através de um microscópio ontem e isso simplesmente me deixou em choque. O tanto de vida e atividade lá em fevereiro. Na verdade, um pouco disso era solo do túnel de polietileno. Se você quiser, pode ir um pouco mais adiante, por estar um pouco mais quente.
mas ainda assim qualquer tipo de perturbação vai estar danificando isso. O universo está sob nossos pés, uma frase importante para se manter em mente. Então, às vezes, você precisará perturbar o solo. Você precisa plantar uma árvore, seja lá o que for, está tudo bem, mas geralmente, sem escavação, você acaba perturbando o solo o mínimo possível. Tem toda essa atividade maravilhosa acontecendo com a qual podemos trabalhar, ela pode trabalhar a nosso favor e podemos ter ótimos resultados, como aqui atrás de mim, onde você apenas continua semeando e plantando e não precisa fazer nenhuma grande preparação da horta. Em termos de luz e sombra e onde você vai localizar seu lote aqui, é praticamente o cenário ideal. É um terreno aberto, não há bem sombra. Tudo bem ter sombra. Se você está em uma cidade e tem um bloco de prédios por perto, ainda pode cultivar bons legumes. Você não terá tanta luz solar direta. Você pode ter dificuldades para cultivar em climas mais frios. Pode ter dificuldade para cultivar plantas que amam calor, como tomates e abobrinhas, por exemplo. Mas se você tem muita sombra, as plantas folhosas não deixam de ser fantásticas. E aqui, só para te dar um exemplo, aquela é uma árvore de freixo bastante alta. E as árvores de freixo têm raízes horizontais bem fortes que sugam o solo até ficar seco durante o verão. Então, se você tem muitas árvores e moitas altas perto da sua área de plantio, isso é pior do que só ter sombra, porque elas podem estar se enraizando no solo. E eu não tenho uma solução para isso, a menos que você queira cortar a árvore. Mas o que você pode fazer se for uma moita é manter ela aparada. Se a moita for sua, manter a moita aparada vai ajudar. Essa é a beleza de um terreno de loteamento que é um terreno aberto. Claro, acaba sendo mais ventoso. Mas isso já é outra coisa. Aqui é bastante ventoso, mas geralmente estamos bem. Então vamos nos preparar e começar a preparar as capas. E eu posso explicar mais conforme avançamos. Primeiramente, quero mencionar o solo, porque se você assumir um terreno ou se sua área for muito irregular, e não estou falando de inclinação, inclinação é uma coisa totalmente diferente. E você pode fazer essas hortas sem escavação em terrenos inclinados, aliás. Funciona bem se você for subindo e descendo, porque não estamos perturbando o solo. Assim você não tem problemas com erosão. Mas tendo um terreno irregular é um bom plano no início. Se você conseguir um pouco de solo extra, pode usá-lo para preencher qualquer depressão ou buraco maior. E como você pode ver, é isso que estou fazendo aqui, porque tem uma grande depressão no chão, quase como se tivesse tido um fosso aqui em algum momento. Agora seria perfeitamente aceitável deixar assim. Na verdade, sabe, eu ainda consigo cultivar bons vegetais aqui. Mas, como este é o ponto de partida e estou fazendo canteiros que podem ficar aqui por décadas, esta é uma chance de deixar o terreno bem nivelado. E solo é melhor para isso do que composto, porque o solo é muito mais denso. Esse carrinho de mão cheio de solo é realmente pesado e manterá sua densidade quando você o colocar no chão. Então, se você preencher um buraco com solo, ele não vai afundar. Por outro lado, se você preencher um buraco com composto, depois de 1 ou 2 anos, o buraco diminuirá, mas ainda existirá parcialmente. E uma breve observação sobre raízes de ervas daninhas, pois sei que muitos se preocupam com elas. Bom, eu me preocupo também. Quero mostrar alguns exemplos para vocês. Isso é o que estava crescendo neste solo. Isso é corriola, caso esteja se perguntando. Se você já viu uma raiz de erva daninha como essa, e sua característica são essas incríveis contorções. E nós temos um ditado por aqui, chamamos ela de intestino do diabo. Intestino do diabo. Realmente não parece muito amigável. Vou colocar isso na pilha de compostagem, inclusive é bom para compostar. E aqui tem esse outro que estava crescendo no monte de solo e foi branqueado pelo plástico que o cobria. Isso é dente de leão. Você pode ver uma longa e bastante robusta raiz de dente de leão. Agora, se eu deixar isso aí, isso vai morrer porque vamos colocar papelão em cima e depois composto. Enquanto que este aqui pode não morrer. Então estou apenas prestando atenção para retirar as raízes da corriola, mas não estou tão preocupado com o dente de leão. Não estou preocupado com este também, para você ter uma noção de como ele é. Isso é botão de ouro, rasteiro, ranúnculo. Você pode ver essas raízes bem tenazes, muito difíceis de arrancar do solo se você escava, mas fáceis de sufocar com este belo método de não escavar. E agora vamos dar uma olhada em diferentes compostos, dos quais usarei um pouco de cada hoje. E eu quero mostrar como eles são, apenas para que você se familiarize com isso. E para garantir que você possa usar qualquer tipo de composto para esse processo. Este é um composto caseiro que fizemos aqui há 7 meses, no verão passado.
e então ele foi transformado no que é agora. Nós só o mexemos uma vez, e isso foi no final de setembro. E é assim que ele é. E você pode ver que não é um composto perfeito em termos de a consistência. É irregular, tem vários pedacinhos de madeira. Eu descobri que isso funciona muito bem para cultivar praticamente qualquer planta vegetal ou flor. E bem no topo, em parte porque tem bastante madeira aqui. Isso é fantástico para os fungos do solo, todos os micélios. Há muito alimento para eles aqui. E ela se decompõe lentamente também, enquanto está em cima do solo, e se torna uma comida maravilhosa para a vida no solo. E quando colocamos ele em cima do papelão, à medida que o papelão se decompõe, tudo isso então se torna disponível para os organismos do solo comerem. Esta é uma pilha de esterco de cavalo que tem exatamente 1 ano de idade. Era esterco fresco há 1 ano e nós o buscamos no quintal do vizinho e o usamos para fazer uma cama quente na estufa para propagar plantas. E ele foi retirado em maio, então por 9 meses ele esteve aqui, majoritariamente coberto por uma lona de polietileno. E eu estou apenas retirando um pouco daqui para te dar uma ideia de como é mais no meio, e você pode ver que tem muitas minhocas. E as minhocas geralmente indicam que ainda está ocorrendo decomposição. É bom usar esterco compostado, seja lá qual for, desde que tenha minhocas ocupadas com ele, e elas continuarão trabalhando depois que você colocá-lo no chão. Então este é um dos compostos que você pode usar para não escavar no processo que estamos fazendo aqui, colocando-o em cima do papelão no chão. Isso é esterco de vaca que eu comprei na primavera passada. Então ele está aqui há muito tempo e veja a diferença para o esterco de cavalo. É bastante seco e se desfaz muito facilmente. E parte da razão para o esterco de cavalo ser colocado sobre palha é que é mais pegajoso. Isso é madeira fibrosa e, infelizmente, algumas das fibras de madeira eram, na verdade, laminado de cozinha, que eram balcões de cozinha com pedaços de plástico aqui. Então, isso é algo que estamos retirando, mas é um composto nutritivo. Há fezes de vaca e material de forração e é um bom composto para usar em canteiros sem escavação. Este é um cavaco de madeira de 3 anos e você pode ver que é bastante parecido com o composto. Mas também a pilha está aqui há 1 ano. Veja todas essas raízes de corriola. E então eu estive retirando as raízes de corriola antes de espalhar isso e ainda tem alguns pedaços de madeira bastante grandes, então eu não chamaria isso de composto. E eu teria cuidado ao usar isso como ingrediente para uma horta sem escavação. Realmente a melhor maneira de usar isso é colocando por cima. Material lenhoso, onde você tem grandes pedaços de madeira, esse tipo de coisa, muitos deles podem absorver o nitrogênio. Então o melhor uso para cavaco de madeira de qualquer tipo, realmente, é somente como material de superfície, a menos que esteja bem decomposta. Chamamos isso de composto de resíduos verdes, que foi entregue aqui há 10 meses, e vem de resíduos de jardins das pessoas que foram triturados e depois compostados em alta temperatura. É por isso que é tão preto. Não é o melhor composto do mundo, mas é muito útil como alimento para o solo. Basicamente é rico em carbono e tem uma textura agradável. Melhorou ao permanecer aqui por um tempo e receber alguns micróbios. E novamente ele tinha raízes de corriola. Então eu estive retirando elas antes de colocar ele na terra. Este é o composto que eu compro para propagar. Então é um composto de ótima qualidade. Apenas pequenas quantidades disso em uma bandeja de mudas adequada fará crescerem lindas mudinhas. Ele é muito rico. E seria bastante caro usá-lo como composto principal para fazer uma horta, por exemplo. Por isso eu chamaria ele de composto para vasos, ou solo para vasos, como na América. E eu vou usá-lo apenas em uma camada muito fina sobre o topo do outro composto. Você verá, apenas para te dar uma ideia de como obter uma boa e fina superfície que é mais fácil para semear e plantar. Então, é aqui que chegamos no último mês, colocando papelão e composto em cima da grama e ervas daninhas. E eu estou apenas empurrando o polietileno um pouco para trás aqui, para que quando colocarmos o novo papelão e composto, ele se ajuste bem. Eu não quero que nenhum composto caia em cima do polietileno. Polietileno é algo que você só quer em cima do solo, não abaixo do composto ou algo do tipo, porque é apenas uma etapa temporária. E aqui você pode ver um pouco do solo que já colocamos, e é isso que acontece a seguir.
Apenas uma palavrinha sobre papelão. Existem muitas opções de acordo com o que você pode ter comprado recentemente ou o que você pode conseguir com seus vizinhos. E uma coisa importante é apenas remover todos os pedaços de fita e qualquer grampo que você possa encontrar. Evite qualquer tipo de plástico no seu papelão. Você não deve usar papelão brilhante. Não recomendo isso, pois o plástico não se decompõe bem. Você vai acabar ficando com pequenos pedaços de plástico no solo. Então, apenas papelão marrom fosco é ótimo. Se tiver escrita ou impressão, geralmente está tudo bem. São tintas de origem vegetal, então elas irão se decompor. E nós apenas as abrimos assim. O único problema com uma caixa vazia como essa é que você tem essas pequenas lacunas aqui e às vezes colocamos outros pedaços de papelão sob elas se você quiser exclusão total de luz. Há várias formas de fazer isso. O ideal seria você ter pedaços maiores de papelão. Tipo, se você comprou uma geladeira ou bicicleta ou algo similar, ou peça a uma loja. Eles podem muito bem te dar isso, encanadores, fornecedores de caldeiras, esse tipo de coisa. Isso cobriria uma grande área muito bem. Caso contrário, quando você tiver pequenas peças como esta, basta sobrepô-las para garantir que não há passagem de luz, impedindo o crescimento de ervas daninhas. Então é isso que você me verá fazendo. Estou apenas colocando pequenos pedaços de papelão aqui embaixo também. Se sua borda ficar assim e você quiser, é sempre bom ter uma borda bem feita. As bordas são sempre a parte complicada para manter livre de ervas daninhas. No nosso caso, aqui provavelmente não será a borda porque vamos cultivar mais nesta área. Mas eu não coloquei nenhum papelão onde o solo está, porque onde você tem um grande peso de solo no papelão é absolutamente bom para ter esse efeito de exclusão de luz adicionado ao papelão. Então este solo quis dizer que eu não precisava de papelão. E então aqui estou apenas colocando temporariamente um pouco de composto em cima ou solo apenas para segurá-lo, porque está ventando. E então vamos colocar composto em cima. Colocar bordas de madeira é opcional, você não precisa fazer isso. Tipo, você verá bem ali, nem todos os canteiros têm cantos de madeira. Nesta fase, apenas enquanto você está fazendo um canteiro, pode ser útil ter um pedaço de madeira como uma espécie de marcador de borda, apenas para segurar o composto na borda, criar uma linha limpa e impedir que as ervas daninhas entrem. Você pode deixá-los ali por um tempo e depois retirá-los quando não servirem mais a um propósito. E você vai ver com frequência que há lesmas e pragas escondidas por trás da madeira. Então, no fim das contas, você está melhor sem eles, mas pode usá-los como uma espécie de contenção. Estas são as lascas de madeira e eu ia espalhá-las, mas na verdade eu não vou. Tem mais madeira aqui do que eu me sinto confortável para usar como ingrediente de canteiro. E então, essa é uma cobertura fantástica para trilhas e é para isso que vamos usá-la. Por exemplo, se isso vai ser o canteiro, então você poderia colocar papelão nas ervas daninhas e colocar isso como uma cobertura para a sua trilha, e isso vai alimentar o solo no caminho, o que é muito importante, tanto quanto nos canteiros. Suas plantas se enraizam debaixo da trilha. E agora vamos terminar o canteiro com um pouco de composto fino do saco. Você precisa molhar o papelão? Isso depende de onde você está e depende da época do ano. Então aqui, em um clima temperado marítimo, Reino Unido, chove muito. E ficarei surpreso se não chover o suficiente na próxima semana para que este papelão fique completamente molhado. Se você está em um clima úmido onde a chuva é instável, então eu iria, ou você está fazendo este canteiro em um período seco do ano, o que pode acontecer aqui às vezes, então eu molharia o papelão antes de colocar o composto assim.
Então, Zé, você tem opções aí apenas de acordo com o clima e o tempo. Você pode ver como esse composto é super fino e faz uma superfície adorável. E, sabe, temos uma boa superfície agora para semear e plantar. Eu poderia fazer um pequeno buraco aqui e colocar uma planta. Farei isso em 1 minuto. E apenas para enfatizar esse ponto, o que eu não gostaria de fazer neste estágio é perfurar o papelão. Porque no momento, pelas próximas 6, 8, 10 semanas, esse papelão ainda está intacto, permanece intacto e é uma barreira de luz para impedir que as ervas daninhas cresçam através dele. Eles estarão tentando. Elas ainda estão crescendo embaixo dele na escuridão e então elas esgotam suas raízes porque não podem crescer mais, pois não tem nenhuma luz para fazer fotossíntese, então elas morrem bem ali embaixo. Então queremos manter esse papelão intacto agora. Uma coisa que muitos me perguntam é: como as plantas que colocamos no composto criam raízes no chão? E é isso que acontece e pode acontecer após 6, 8, 10 semanas, quando o papelão se decompõe. As plantas que temos crescendo aqui podem criar raízes no solo abaixo, que fica disponível para os vegetais ou o que quer que você vá cultivar em cima. Então, isso foi sobre o método de não escavar. Não se trata de criar o produto final de uma só vez assim, mas você pode fazer, se tiver certeza de para onde está indo, onde quer os canteiros, onde quer suas trilhas, e fazer um jardim inteiro assim, ou você pode fazer apenas um canteiro. É sobre entender os processos e é com isso que eu tenho tentado te ajudar. Exclusão de luz nas ervas daninhas, composto em cima, apenas neste caso e com esses plantios que fiz aqui, isso foi apenas uma demonstração. Na verdade, eu colocaria mais 5 centímetros, talvez 2 polegadas no papelão, se eu quisesse plantar imediatamente. Porque aqui no momento você pode ver que o papelão está bem ali. Há apenas cerca de 3, 4 centímetros em grande parte desta área em cima do papelão e não é o suficiente para fazer um plantio imediatamente. Mas se você não tivesse muitas ervas daninhas, não precisaria do papelão ou colocaria este tanto de composto em cima e plantaria imediatamente. Existem tantas opções de acordo com o que você está começando. Para saber mais, dê uma olhada no meu livro no Dig Gardening. Eu escrevi vários livros sobre isso e também colocamos um curso online no Dig Gardening. E divirta-se tentando algumas coisas diferentes e experimente algumas das ideias que mostrei aqui.